Olá, seja muito bem-vindo ao canal da minha Biblioteca Católica. Meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre a simbologia da capa do livro História dos Papas. Vamos lá? Antes da gente começar, eu preciso te lembrar de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito e ativar a notificação para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente está preparando mensalmente para você. Esse livro é uma cronologia, né? Ele conta a história de todos esses homens que ocuparam a cátedra de Pedro. Então a gente não queria se fixar na figura de nenhum papa de forma específica, né? A gente não queria contar a história visual de nenhuma figura em especial. A gente quis se apoiar no magistério papal de uma forma geral. Então, se apoiar nos elementos litúrgicos, nos símbolos relacionados ao Vaticano, relacionados à centralidade de Roma, relacionados à autoridade de vigário de Cristo que o Papa tem sobre a Terra. Então, com esses elementos, a gente conseguiria contar a história de todos eles de alguma forma, né? Mas, de alguma maneira, a gente colocou também a presença de alguns elementos de São Pedro, né? Que é o primeiro Papa. Então, os próprios símbolos papais bebem muito dessa simbologia que a gente aplica também a São Pedro. Com isso em mente, a gente pode partir do elemento que chama mais atenção, né? A nossa primeira impressão do objeto, que costuma ser a cor. Essa capa foi construída a partir da referência direta com a bandeira do Vaticano. Então, se a gente abre essa capa, a gente percebe que metade dela tem a predominância do amarelo e a outra metade tem a predominância do branco. E essa área que tem a predominância do branco é onde está a capa principal, a capa da frente, né? Onde estão os símbolos mais específicos, como é também na bandeira do Vaticano. Acompanhando essas cores principais, a gente tem também as outras cores que permeiam toda a identidade visual do Vaticano, né? Então a gente tem a presença do cinza, a presença do preto e a presença de um pouquinho de vermelho. Considerando que a gente se inspirou na bandeira do Vaticano, no brasão de armas do Vaticano também, os elementos maiores dessa capa permeiam essa referência direta. Então, atravessando a capa, a gente tem essas duas chaves grandes, que são as chaves de São Pedro, as chaves dessa autoridade que o Senhor deu a ele, né? As chaves do céu e as chaves da terra, para que tudo que fosse ligado na terra fosse ligado no céu. Então, esse elemento precisava estar presente de forma muito destacada nessa capa. No topo da capa, ali entre a parte de cima dessas chaves, a gente tem a presença da tiara papal, que também está presente no brasão de armas do Vaticano. Então, tem a tiara com as ínfulas, essas faixas descendo, encaracoladas pela capa toda, e essas faixas estão envolvendo um círculo central que engloba o título do livro. Esse formato circular, a ornamentação que está dentro dele, foi inspirado na cúpula da Basílica de São Pedro. Então, novamente apontando para a centralidade de Roma, né? Para a centralidade do poder do Papa. Para destacar a vocação sacerdotal, destacar a administração do sacramento da Eucaristia, para destacar também a atuação do Papa na pessoa de Cristo, do Padre na pessoa de Cristo, a gente trouxe os símbolos de Cristo nessa capa também. Então, acima e abaixo do título, bem na parte central, a gente tem a presença do monograma de Cristo, né, o IHS, e na parte de baixo a presença do Cordeiro de Deus. Abaixo da cúpula e das chaves, a gente tem a Barca de São Pedro. A Barca de São Pedro, que é a própria igreja. Então, fazendo uma brincadeira com esses dois ícones, né, o barco e a fachada da Basílica de São Pedro, a gente tem essa imagem que mostra a igreja atravessando os mares do mundo de forma triunfante. Então, ao redor dessa barca, a gente tem algumas figuras onduladas, algumas figuras que lembram ondas, e a barca sendo conduzida de forma triunfante pelo Papa. Além disso, como mais um símbolo para São Pedro, tem a presença de um pequeno peixe, né? Um símbolo para São Pedro, mas um símbolo nosso também. Então, o peixe, que é um dos primeiros símbolos do cristianismo, é também uma representação do ofício de São Pedro, do ofício de pescador, né? E ele que deixa de ser pescador de peixes e se torna pescador de homens, assim como é o Papa até hoje. A moldura da capa, a moldura e os ornamentos que permeiam toda a capa, mas principalmente a parte externa,
são inspirados na arquitetura italiana renascentista, que é a escola que norteia a construção do Vaticano. Então, inspirada na fachada da Basílica de São Pedro e também no seu interior, na forma como os ornamentos são dispostos. E isso inspirou a nossa estrutura geral. Trazendo também a figura da coluna para a capa, a gente traz essa ideia de solidez, né? Essa ideia de fundamento e de estrutura, que é o que passa para nós também a figura do Papa, né? Que é a cabeça da igreja, o que segura a igreja na sua unidade. Ao longo dessas colunas e dessas estruturas da moldura, a gente colocou a presença de vários numerais romanos, né? Para ser mais exata, a gente colocou 266 numerais romanos para apontar essa cronologia que está acontecendo dentro dessa obra, né? Para apontar a cronologia de todos os pontífices ao longo da história, inclusive o Papa Francisco, o pontífice atual, que não está inserido nessa obra por não se tratar de um pontificado que se encerrou, mas foi colocado também nessa capa para apontar que todos esses papas, com todas as suas circunstâncias específicas, têm a mesma autoridade, a autoridade instituída pelo Cristo, a Cátedra de Pedro. E aí, gostou de saber mais sobre a simbologia da capa do História dos Papas? Bom, se tiver alguma coisa que você não tinha percebido antes da gente explicar, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Eu espero te ver por aqui muito mais vezes, eu espero que você aproveite demais todos os conteúdos que a gente está preparando aqui no canal da Biblioteca Católica. Tchau!